A graça e a paz do Senhor Jesus, e estamos hoje com mais um CDP, começando o dia com a palavra de Deus, e hoje nós vamos para o Salmo 13, que é sobrenatural. Toda a palavra de Deus é magnífica, não é verdade? E aqui esse salmo, ele é chamado do Salmo Até Quando? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já parou, já começou a orar, você olhou para os lados e falou, até quando, meu Deus? É isso que Davi está falando aqui nesse salmo. Não fala muito aqui no cabeçalho do salmo, quando foi, a ocasião, imaginando aqui que pode ter sido um resumo de toda a sua trajetória, de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou na vida dele. E nós sabemos, né, como nós temos visto assim, que Deus ele é perfeito em tudo o que ele faz. Aleluia! E eu quero aqui, né, compartilhar com você esse salmo, que é pequeno também, eu quero ler aqui com vocês. E a partir do versículo 1, ele faz a fatídica pergunta: até quando, Senhor? Olha isso. Esquecer-te-ás de mim para sempre? A primeira pergunta, até quando, Senhor? A segunda pergunta, esquecer-te-á de mim para sempre? Terceira pergunta, até quando ocultarás de mim o rosto? Quarta pergunta, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Quinta pergunta, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Como eu falei, não se sabe aqui o tempo, a época, o dia, o mês, o ano que ele escreveu esse salmo, mas podemos pensar que foi ali um resumo de tudo aquilo que ele viveu. Claro que pecado, lembrando sempre que pecado tem sim consequência, mesmo que a gente se arrependa. Então aquilo que a gente faz, né, é como a física, né? Toda ação, ela gera uma reação. E aqui, Davi estava aqui fazendo aqui algumas perguntas a respeito disso. Então, não são apenas perguntas de frustração, né, no início. Mas aqui, realmente, quando ele faz essa pergunta, Deus, ele manda para ele ali agora uma fonte de conforto, né? E ele gera ali, através dessas perguntas, uma fonte de conforto para os dias difíceis. Então, é realmente isso. E quando nós consideramos, né, esse texto aqui, ele traz isso para nós, né? E essa palavra seja mesmo uma fonte de conforto para as nossas vidas. Então, esse hino, esse salmo, né, que ele se intitula como uma oração de fé, ele se divide em três partes. Questionamento, que é o versículo 1 e 2, apelo, que é o versículo 3 e 4, e louvor, que são os versículos 5 e 6. Então, vamos aprender aqui, vamos falar rapidamente, né, sobre essas lições importantes, né, tendo em vista aí o progresso, né, dos pensamentos deste servo de Deus, desse filho de Deus, nesse momento. Então, no questionamento, a parte aqui desse questionamento, ele, como eu falei, eu li aqui para vocês, são 5 perguntas, né? 5 perguntas que servem, que elas têm ali a sua função, cada uma a sua função importante, né, diante daquilo que Davi estava passando. Então, o que eu quero dizer para você? Que não tem problema, né, em tentar entender o que Deus faz. Não tem problema nisso. Claro que nós também não podemos culpar a Deus por tudo, porque muitas coisas são pelas nossas próprias escolhas, nossos próprios atos, mas não tem problema nenhum de tentar entender, de questionar, de falar com o Senhor aquilo que Deus faz ou aquilo que Deus não faz. O problema, ele vem quando nós rejeitamos as respostas reveladas por Deus e não aceitamos o direito de Deus, o direito divino também, de não responder
as nossas dúvidas, né? Nas perguntas de Davi, há uma mensagem aqui, né, dentro dessas perguntas sobre a sua fé. Então, Davi, ele não duvida da existência de Deus. Nunca duvidou, mesmo na sua maior provação. E ele não questiona o poder de Deus para entender as suas orações, né? E protegê-lo dos seus adversários, dos seus inimigos. Então, ele nem desafia a decisão de Deus de permitir o seu sofrimento. Ele apenas pergunta. Ele não está falando aqui, né, desafiando a Deus e falando, mas, né, ou então colocando em dúvida o próprio Deus. Mas ele apenas pergunta, quando, né? Quando? Desejando uma palavra de alívio, dizendo, né, que vai ver a luz no fim do túnel. Quando que vai terminar isso? Quer dizer, ele está esperando o final daquela prova. A segunda lição é o apelo, né? Davi, ele passa das perguntas de súplica, né? E aí ele fala aqui, olha, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, né, prevaleci contra ele, não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esses são os versículos 3 e versículo 4. Depois você leia, releia e depois você considera aí o que Deus quer falar com você. Então, nos versículos 3 e 4, né, novamente é impressionante aqui observar a estabilidade da fé de Davi. Mesmo no meio dos tumultos, mesmo no meio das provações, das circunstâncias, o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Que eu preciso ter equilíbrio mesmo no meio, às vezes, da tempestade, né? Ele valoriza o relacionamento dele com Deus. Ele fala, Senhor, meu Deus, Deus meu. E ele aqui depois, né, ele não atribui nenhuma culpa a Deus. Ele não sugere que o Criador tenha falhado com ele em alguma coisa. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário, é Davi, a criatura que deseja entender, que precisa do milagre de Deus. Eu e você somos essas criaturas que precisamos aqui entender, que precisamos ser iluminados, que precisamos receber aqui o milagre e a resposta de Deus. O perigo que ele encara aqui é se ele não ver a luz que vem de Deus, né? E é de se mergulhar aí, né? Se ele não vê, ele mergulhar na dúvida, no desânimo, na tristeza que muitas vezes acontece conosco. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus, ele está agindo na sua causa. Deus, ele está ouvindo os seus questionamentos. Deus está ouvindo as suas orações. Então, não desista. Não desista. E ele pede aqui, Senhor, não deixa eu dormir o sono da morte dessa forma. Então, quer dizer, ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus iria responder ali. E se ele fosse assim derrotado, o seu inimigo teria prazer na sua queda. Então, é normal, né, passar por momentos assim, de frustração, de tristeza, porque no mundo passareis por aflição. Mas o que o Senhor fala? Tem de bom ânimo. Mas aqui Davi, o servo do Senhor, ele procura consolo na sua confiança em Deus. E eu te pergunto, aonde você e eu temos procurado consolo? Será que assim como Davi nós temos procurado em Deus? Será que assim como Davi nós temos colocado a nossa vida diante de Deus, né? Então aqui ele coloca a confiança de Deus para não se afogar nas suas próprias emoções e ser vencido pelo seu próprio desânimo, pela depressão. Então, quando as circunstâncias da vida nos desanimam, meus irmãos, nós devemos buscar uma comunhão mais próxima com Deus. Nós devemos sim mergulhar em Deus para fazer a vontade dele. E Davi aqui ele faz isso, né? Então nós devemos buscar sim essa comunhão mais próxima, né, com pessoas que possam nos ajudar,
pessoas que podem nos abençoar, que servem a Deus, claro que com a pessoa certa, não é verdade? Que servem ao Senhor. Um dos motivos aqui que as Escrituras nos ensinam aqui, né, que é evitar o vacilo na fé, aproveitando as oportunidades em Deus para a nossa edificação. Olha só, eu vou ler um texto aqui com vocês, que está lá em Hebreus, rapidinho, Hebreus capítulo 10, versículo 23, a minha Bíblia aqui, 10, 23, que ele diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, quem foi que te prometeu, meu irmão, minha irmã? Quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel, Jesus é fiel na sua vida. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha aí, nós precisamos uns dos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros. Então não se afaste, não se isole. É necessário sim congregar. Hebreus 10, 25 fala que nós devemos nos exortar aqueles que estão afastados da comunhão da igreja, porque o dia se aproxima, Jesus está voltando, então é um engano dizer, eu busco em casa, não, nós precisamos sim congregar, precisamos uns dos outros, e aqui ele fala, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E olha aí no versículo 25, meu pai, é o que eu tô lendo, né, minha gente? Hebreus 10, olha no versículo 25 que eu já falei para você, que fala, não deixemos de congregar-nos, né? Como é costume de alguns, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o fim se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima. Meu Deus, olha só que forte, né? Eu não vou ler todos os textos aqui, mas eu falei aqui, né, da primeira pergunta, né, que foram os questionamentos, depois aqui o apelo e agora o louvor, que está lá no versículo, vou voltar aqui na minha Bíblia, no versículo 5 e 6. Davi passou por momentos dificílimos. Peraí, se falar 3 vezes é batizado no Espírito Santo, né, quis falar uma palavra que nem existe. Davi, ele passou por situações e momentos dificílimos. Saiu. Mas sempre achou força. Aonde? No vizinho? No parente? Na pessoa que poderia contribuir em alguma coisa? Não. No Senhor. Ele achou ali a sua força no Senhor. Né? Então não podia ser diferente aqui nesse salmo. E ele encerra aqui essa mensagem, né? Com o versículo 5 e 6 aqui de louvor, de adoração. Aí ele fala aqui no versículo, olha, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Nós podemos sim, às vezes até colocar isso como parte das nossas orações, com as perguntas para entendermos a Deus e esperar que Ele responda, fazendo um apelo, um clamor, né? Confiando com fé, tendo fé em Deus e depois adorando a Deus, tendo a certeza que Deus vai fazer, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não estamos vendo. Quantas vezes somos culpados, né, de pedir a Deus algum alívio, ficamos, né, culpados, e depois, né, nos esquecemos aqui, né, de agradecer, de louvar, nós culpamos a Deus depois, e depois nós esquecemos, quando Deus faz, nós esquecemos de agradecer, de louvar a Deus. E independente, eu quero dizer para você, independente da resposta, adore a Deus. Davi aqui, ele não cometeu erro nesse salmo aqui, né? Depois, né, o único erro que ele cometeu, todos já sabemos, mas até antes de receber a resposta das suas petições, dos seus questionamentos, ele confirmou e ele reafirmou a sua confiança na bondade de Deus e ofereceu a Deus o quê? Louvor, adoração. A motivação da nossa adoração não deve ser egocêntrica, apenas para mim, apenas naquilo que envolve o meu umbigo.
Nós temos falado isso, né? Falamos isso. Ele não merece louvor apenas por ter feito alguma coisa. Nós precisamos adorar e louvar a Deus em todo o tempo. Ele merece louvor e porque Ele é eterno, Ele é o nosso Criador, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Glória a Deus, aleluia. Então, é como diz aquela música, né? Tá passando pela prova? Vai dando glória a Deus, porque Deus, Ele já está aí batalhando aí a sua batalha e com certeza Ele vai vencer a sua guerra. Olha que salmo poderoso, meu Deus, como tem sido edificante, né? E que nós possamos continuar em nome de Jesus. Então que você possa ler, reler e deixa Deus falar ao seu coração. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.